baterias. A aula de usina hidrelétrica reversível eu passei bem rápido, né? Não sei se deu para pegar tudo. Se tiver alguma dúvida aí, tem alguma coisa que querem uma clarificação. É muita informação. Não sei se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato, mandar um e-mail, mensagem. Vamos lá então. Vou começar a aula. Hoje não entrou muita gente ainda, então eu não vou abordar os grupos, né? Ficou faltando, eu acho que umas 5 pessoas a participar dos grupos. E aí eu queria saber o que está acontecendo. Não sei se vocês conhecerem essas pessoas. No final da aula eu vou passar aí. Vocês estão me escutando? Só pra... Opa, obrigado. Perfeito. Vocês estão vendo minha tela também? Devem estar vendo minha tela. Perfeito. Então vamos lá. Baterias. Depois eu vou falar sobre os grupos de novo para confirmar se está tudo certo. Vou falar sobre a teoria por trás das baterias. Bateria de lítio, íons, redox, lithium air batteries, hydrogen batteries e o potencial de recursos naturais para a construção de baterias. Vou dar uma passada rápida nesse assunto. Então, as baterias nesse espectro de energia e poder como é que fala power? E força e energia e capacidade, né? Descarga, power, vou falar power mesmo, que é a quantidade de energia que você consegue liberar em segundos, né? Ela está no meio desse espectro. Ela tem uma capacidade razoável de armazenar energia durante 1 hora, 4 horas, um dia, e ela tem uma certa facilidade para prover potência, né? Desculpa. Ela está aqui no meio entre a pump storage, o compressed air storage, flywheels, que é o mechanical energy storage. Tem outras formas de mechanical energy storage, e supercondutores e supercapacitores. Então, a bateria em si, ela é feita de 3 componentes principais, que é o catodo. O catodo é feito de um elemento que tende a ter uma carga positiva, ou seja, ele tende a ficar sólido, e um outro elemento no anodo que tem uma carga negativa, ou seja, ele o estado mais feliz dele, né, estável, é sem os elétrons, é em forma de íon. Já o cobre, a forma mais estável do cobre é em estado sólido. Então, o que acontece é que se você faz uma conexão entre os dois e você coloca esses metais numa solução com cobre e zinco, aqui você tem cobre e aqui você tem zinco, né? E você cria uma ligação entre esses dois reservatórios com uma membrana, um eletrólito, né? Esse aqui seria, no caso, o eletrólito da bateria. Os íons, eles podem passar de um lado para o outro, e os elétrons também. Nesse caso, por exemplo, aqui o eletrólito aqui vai estar com íons de cobre positivo, o cobre vai encher e vai descer, e aí o cobre ele vai passar de um lado para o outro, vai aumentar e vai balancear a carga, ou seja, se você tem um elétron vindo desse lado para esse lado, o íon ele vai para o outro lado, ele vai na direção oposta
aos elétrons. Então a reação aqui, por exemplo, o zinco, ele se transforma, ele se dissolve na água e produz um elétron. E aí, quando isso acontece, o elétron vai para o outro lado, ele transforma o cobre dissolvido na água em cobre sólido. Aí você consegue transformar uma carga. Cada célula, que é uma conexão entre o zinco e o cobre, você consegue uma voltagem entre as duas de 1.1 volts. Isso se ela estiver iniciando tudo mais, porque depois que você opera muitas vezes, os íons de cobre e lítio, eles passam de um lado para o outro, e aí diminui essa voltagem, né, que a potência vai diminuindo enquanto você vai usando a bateria. Mas a bateria no começo tem a voltagem de 1.1 volts, uma bateria de zinco e cobre. Por quê? Porque você tem uma tabela que mostra a tendência, né, de um metal ficar em estado sólido ou líquido em um meio aquoso, e particularmente com outros componentes, né? Se você tem um cobre perto de um zinco numa água salgada, o que vai acontecer? Que o zinco vai dissolver e o cobre vai armazenar, vai continuar sólido, né? Você vai ter essa carga desperdiçada, uma corrente formada. Então isso é uma particularidade da solubilidade dos metais que a gente usa em baterias, essas baterias bem antigas, né? Quais são os tipos de baterias que temos? É a bateria primária, que é a bateria que é a bateria alcalina, né? No caso, a bateria alcalina é aquela bateria que a gente usa e depois joga fora. O zinco, ele basicamente o revestimento de metal da bateria é feito de zinco. Então parte da própria bateria é consumida, e o eletrólito ele separa o catodo, né? Que seria nesse caso dessa bateria de alcalina manganês, separa o manganês do zinco. Ela separa a corrente, né? Não permite a corrente elétrica passar, mas ela permite que os átomos de zinco passem para o manganês. E aí você consome uma parte pequena do zinco aqui, metal, que você tem na bateria, mas muito pouco, para justificar uma perda de força da bateria. A bateria continua sólida e não vai quebrar por causa disso. E a eletricidade, ela passa no caso, a eletricidade, ela vai passar do polo negativo para o polo positivo com um sistema consumindo essa energia, né? Esse carbon rod aqui, ele também é um isolante que não permite a eletricidade passar pelo meio. O outro tipo de bateria é a bateria secundária, né? Que é uma bateria que você consegue recarregar. Você usa a bateria e depois você gasta eletricidade para recarregar a bateria. A eletricidade tem que ser em corrente contínua, né? Você tem que ter um transformador para transformar a corrente alternada em corrente contínua. E nesse caso você tem normalmente você tem um eletrólito, que é uma membrana que separa o cátodo e o anodo, e tem vários tipos de bateria diferentes. Eu vou dar alguns exemplos aí de bateria nos próximos slides nessa aula. Agora uma pergunta que às vezes confunde as pessoas, uma fuel cell. Fuel cell é uma célula combustível que o pessoal usa para transformar oxigênio e hidrogênio em água, gerando eletricidade, né? Com hidrogênio. Qual é a diferença entre uma célula combustível e uma bateria? Alguém sabe? Não. Então, a diferença da célula combustível e bateria é que a célula combustível em si é basicamente como se fosse uma bateria, onde o gás de hidrogênio se combina com o oxigênio, produzindo água. A
molécula de hidrogênio, ela se transforma em íons. Os íons passam pelo eletrólito, basicamente como funciona uma bateria, e se combinam com o oxigênio do outro lado, produzindo a água. E esse eletrólito ele não permite a carga passar pelo eletrólito, então essa carga, para que o hidrogênio e os íons passem pela membrana, ele tem que dar a volta numa corrente, gerando eletricidade aqui para a demanda, né, serviço energético que você quiser. A maior diferença da célula combustível é que o hidrogênio é um próton, né? Um íon de hidrogênio é um próton que tem uma dimensão muito pequeno, e é muito difícil você fazer uma membrana pequena o suficiente que você consiga passar o hidrogênio de forma eficiente, sem perder a voltagem da célula, né? Dessa célula uma célula de bateria, e sem esquentar o eletrólito, sem ter perdas energéticas, né? Com uma eficiência alta. A gente já tem células de combustíveis operando com 70%, 80% de eficiência, mas demorou muito tempo, porque é muito pequeno e muito difícil fazer um eletrólito que permita passar os prótons e ainda funcionem como um isolante, né, de carga, isolante elétrico, para você permitir que o elétron passe por fora, em volta. Tem vários tipos de fuel cells que a gente vai abordar na outra aula, mas a diferença de fuel cells para bateria é que fuel cell, uma célula combustível pode ser chamada uma bateria se você armazena o hidrogênio e o oxigênio de um lado dessa fuel cell e você armazena a água do outro lado. Ou seja, os componentes, os recursos químicos que você precisa, eles não vêm de fora, ele tá fechado num sistema fechado, onde você armazena os gases hidrogênio e oxigênio e a água do outro lado. Quando você quer gerar energia, você junta os dois, gera água. Quando você quer armazenar energia, você transforma a água em hidrogênio e oxigênio. E você tem agora células combustíveis que funcionam dessa forma reversível, né? Você pode tanto quanto produzir hidrogênio quanto consumir o hidrogênio gerando eletricidade. Existe até os Estados Unidos, né, os militares lá, o exército americano está produzindo um celular movido a hidrogênio, onde a bateria, em vez de ser uma bateria de lítio, é uma bateria de hidrogênio que tem um compartimento que armazena água, e tem outro compartimento que armazena hidrogênio a alta pressão e armazena energia com hidrogênio em vez de com lítio, íons de lítio. A questão também que você tem essa célula combustível, como é muito difícil passar os íons, quanto maior a corrente que você tem que passa de íons de hidrogênio pelo eletrólito aqui da célula combustível, menor é a voltagem que você consegue. E essa voltagem é baixa, né? É 1100, 1.2 volts por célula. Para você aumentar a voltagem, por exemplo, de um carro elétrico tem uma voltagem altíssima, 150 volts, uma coisa assim, 190 volts, é maior do que a nossa tomada. Porque quanto maior a voltagem, maior a potência que você consegue no carro para você acelerar rápido. Então, para você conseguir, por exemplo, 120 volts, você precisa de 100 células em série, e você vai adicionando a voltagem em cada seção, em cada célula. Você tem uma célula aqui, outra célula aqui, combina elas em série, você consegue uma potência grande para o seu carro andar para frente. Professor, Opa, posso fazer 2 perguntas? claro. Assim, a primeira, no caso, tipo, a bateria é um sistema aplicado. Isso. Segurança ele considera uma questão de informação aplicada. Tem cada transferência de Exato. Tá. E em relação, tipo, essas pilhas recarregáveis que a
Isso. A conformação é parecida. Eu não sei exatamente como é que funciona essas baterias secundárias carregáveis, não, para ser sincero. Mas ela provavelmente é parecida com essas baterias de lítio que eu vou apresentar como é que elas funcionam. Não é muito parecida, né? Mas os componentes são os mesmos. A única diferença é que você consegue mandar o lítio para o outro lado, que exige um pouco de engenharia aí, né? De planejamento, de tecnologia para você fazer isso de forma que você consiga manter a qualidade da bateria, né? E a voltagem e a carga da bateria e tudo mais. Mas sinceramente eu nunca fui muito em detalhe para ver como é que funciona uma bateria, uma pilha, né? Secundária. Mas eu vou falar da Tesla, que é parecida, né? Vamos lá. No próximo slide, né? Não esses slides aqui. Acho que eu vou até pular. Mais ou menos uns 3, 4 slides para frente eu vou explicar como é que funciona essa bateria reversível aí. No carro da Tesla, no caso. Beleza? Valeu. Então, o que acontece é que quando você vai usando uma bateria, a organização de como os íons se armazenam no ânion, ela vai ficando mais desorganizada, né? E você nunca consegue voltar para o estado de organização que você tinha da sua bateria inicial. Então ela vai perdendo a voltagem dela. E aí o que acontece é que para você carregar a bateria, você precisa sempre botar uma voltagem maior para carregar a bateria, quanto mais que ela usa, né? Chega um ponto que você não pode botar mais voltagem porque senão vai danificar a bateria. E aí depois, do outro lado, se você quer usar a bateria para gerar energia, a voltagem dela também vai diminuir para gerar energia, enquanto mais que você está usando ela. Você vai usar ela, você vai precisar você vai diminuindo a voltagem, porque você usa uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e aí que acontece que a bateria ela vai começando a ficar mais desorganizada, os íons não se conectam da mesma forma, os íons travam e bloqueiam no meio do caminho e não conseguem voltar. O eletrólito mistura um pouco com ânion, com catodo, o anodo, o catodo, e aí você vai perdendo a voltagem. E para você conseguir, então você tem, por exemplo, isso aqui é a minha imagem, que é a outra imagem. Você vai aumentando a quantidade de horas que você vai. Esse caso daqui é a carga, né? Desculpa. Você tem, de um lado você tem a bateria carregada, você tem todos os íons no seu catodo, tá tudo lá. Aí você consegue uma voltagem maior. É o Coulomb Counting Region. E aí quando você vai consumindo, usando essa carga da bateria, os íons vão passando do catodo para o anodo, o que acontece é que a voltagem, ou seja, o potencial que o anodo tem de conseguir jogar os íons para o outro lado diminui. Por quê? Porque esse lado já está um pouco carregado, já tem uma certa quantidade de íons. Então essa voltagem, né, a diferença de potencial de voltagem entre um lado e o outro vai diminuindo. Então vai diminuindo a voltagem da bateria. O que acontece para você? Aí chega um ponto que você não tem nem. Você tem um pouco de íons aqui, só que a voltagem não é suficiente para você fazer a passagem de íons pelo eletrodo, e aí a bateria ela para de funcionar. Então ela normalmente para de funcionar nesse ponto daqui, porque esse ponto daqui, se você descarregar ela 100%, você não consegue recarregar ela depois. E se você carregar ela 100% também, vai chegar a um ponto que você vai danificar a bateria. Então você tem que manter mais ou menos essa. Não carregar 100%, não descarregar 100%. Né? E aí como é que o sistema ele contrabalanceia essa perda de voltagem? Ela vai multiplicar para você conseguir gerar a mesma quantidade de potência. Né? Ela vai aumentar
corrente, o número de íons que passa pela bateria, o número de elétrons que passa de um lado para o outro. Você vai ter mais elétrons sendo perdidos, você vai ter uma perda menor, uma perda maior de elétrons, mas você vai manter a mesma potência. Porque, por exemplo, um walkie-talkie ele tem que sempre operar uma potência X, mas a bateria ela vai perdendo a voltagem e você vai precisar de mais carga para conseguir suprir a mesma potência. E basicamente é assim que baterias funcionam. Agora, por que tem várias funcionalidades, várias teorias por trás que eu vou explicar aí nos próximos slides também. Por que as baterias são tão importantes, né? Por que todo mundo está falando de bateria agora? Então, basicamente porque a gente está querendo mudar para um mundo mais sustentável e a Tesla conseguiu convencer muita gente de colocar dinheiro pesado na empresa e agora o valor, o capital market, o valor capital da Tesla, ela vale mais do que a Toyota, Volkswagen, BYD, Daimler, General Motors, Great Wall, Stellantis, provavelmente as 7 outras montadoras, né? Daimler acho que é a Audi, Volkswagen, General Motors é o Chevrolet. Então a maioria, 7 maiores, se você somar todas, você não consegue comprar Tesla. Pode vender todas elas. Apesar da Tesla vender, por exemplo, 10 vezes menos carros do que a Toyota e a Volkswagen. A Volkswagen e a Toyota vendem aqui 10 milhões de carros por ano. A Tesla vende menos de 1 milhão de carros por ano, mas o valor é muito maior. Só que esse dinheiro todo está indo para justamente desenvolver essa tecnologia para baixar o custo das baterias e fazer os carros a bateria competitivos com os carros a combustão. Então, como é que funciona um carro da Tesla, por exemplo, um carro a bateria da Tesla? Basicamente, no fundo do carro, onde você consegue manter centro de gravidade mais embaixo, então você dá uma certa estabilidade para o carro, né? Então, que a Tesla decidiu colocar lá no fundo, no piso do carro, essas baterias que é basicamente como se fossem essas baterias recarregáveis aí que a gente estava falando, né? São 16 módulos ou 7.000 baterias fazem um Tesla S, que é tipo sedã, é o Tesla mais tchananã. E essas baterias, por exemplo, pesam 1.200 pounds dá 544 quilos de bateria. É mais ou menos o peso de um fusquinha, né? Então, um peso enorme, né? Essas baterias têm um peso muito alto. E agora, respondendo a pergunta aí do aluno muito inteligente, como é que essa bateria é feita? Então, no caso da bateria da Tesla, o que eles fazem? Eles têm a célula combustível, ela tem uma sacada aí que eles fazem essa célula combustível como? Ela pega o catodo, o anodo. O catodo é basicamente, eu vou passar no outro slide o que é o catodo e o que é o anodo. Tem o catodo, o anodo, esse eletrólito, que é um polímero, normalmente um plástico, que separa essa célula, né? Isso basicamente é uma célula de bateria. E aí você tem os isolantes para manter a célula separada das outras células. E o que acontece? Ele pega esse sistema e enrola num rolo. E aí o que acontece? Essa célula daqui e essa célula daqui, por exemplo, uma célula tem 3 volts, uma célula de bateria de lítio, 3.2 volts.
Mas essa bateriazinha, ela já vai aumentando a voltagem. Por quê? Porque ela está uma encostada na outra aqui. E aí o que acontece? Você não precisa fazer uma bateria, um sistema fechado de bateria junto com um sistema fechado, junto com um sistema fechado. Por exemplo, essa bateria daqui deve ter mais ou menos uns 20 volts, não sei. Por exemplo. Por quê? Porque você tem que contar quantas vezes que você dá a volta nessa quantas voltas tem, você vai multiplicando pelo número de... vai somando. 3 mais 9 mais 3, 9, 12, 15, vai aumentando a voltagem dessa bateria. Aqui tem qual a voltagem? Não, aqui tem a carga. Não mostra a voltagem. Ele não vai falar também porque tem questão de patente e tudo mais, ele não vai querer dar informações. Mas essa é um design muito interessante para você justamente conseguir fazer uma bateria que você consiga uma voltagem muito grande. Por quê? Porque é muito importante você ter uma voltagem muito grande num carro para você apertar no acelerador e acelerar muito rápido. E quanto maior a voltagem, menor a carga que você precisa. E aí você consegue usar menos íons para a mesma potência. Porque a potência é igual a voltagem vezes a carga. E agora, lithium ion battery, não, desculpa, a potência é igual a voltagem vezes a corrente, né? A corrente de íons e elétrons passando. Agora, como é que uma bateria de lítio funciona? Então, no anodo você tem basicamente grafeno, né? Carvão, grafite. Grafite de lápis mesmo. Aí o que acontece é que o lítio ele consegue entrar e vai se acomodando, vai um empurrando o outro, tudo mais, e entra e completa essas gavetinhas de grafeno, né? E aí ela armazena e o grafeno ele não tem um impacto tão grande na voltagem do lítio. O lítio fica lá como se fosse um íon mesmo. Ele não se combina, ele não faz uma ligação com o carbono. Ele só fica lá armazenado, como se fosse uma estante de livro. E aí quando você vai querer usar energia, você passa o elétron por aqui, e aí o que acontece é que esse lado daqui fica mais positivo. E aí o que acontece é que o íon vai sendo atraído para esse lado, para o catodo. O catodo, que é a parte que tem mais, a parte mais diferente de uma bateria de lítio, né? Você pode ter íon ferro potássio, íon manganês cobalto. Esse aqui é íon manganês MiO2, é óxido de manganês. E o eletrólito normalmente é um alcalino. Eles tentam diminuir o máximo possível o tamanho do eletrólito e a quantidade, né, o volume, porque você quer que o anodo e o cátodo sejam mais próximos possível para você otimizar a voltagem e diminuir a perda, né? Mas o eletrólito normalmente é o hidróxido de potássio. Normalmente é um líquido alcalino, estado líquido. Essa é a bateria de lítio que a gente usa. Ela tem um líquido que faz os íons, eles se dissolvem, né? E solubiliza no eletrólito para passar de um lado para o outro, para conseguir transportar mais facilmente. Alguma pergunta sobre a bateria de lítio? Não, então vamos lá. Então, a bateria de lítio aí da Tesla, você tem que a composição, a maior parte da composição do catodo é níquel, cobalto, lítio e alumínio. E o anodo é grafite, carbono. O Brasil produz muito grafite para fazer baterias lá para vender para Tesla. Isso daqui eu não sei se é peso ou se é volume, mas eu acredito que seja volume.
porque senão o lítio seria muito pequeno. Normalmente o lítio é menor ainda do que isso. É pouco lítio que você precisa. Normalmente eu não sei, eu vou ter que ver isso aqui. Se isso é, eu tenho outros slides lá pra frente que mostram. Mas basicamente é a bateria que você enrola, coloca nesse casing, né? E é uma bateria do carro da Tesla que você tem. E aí, comparando o carro da Tesla, Toyota, por exemplo, Mirai, que roda com hidrogênio, uma Proton Exchange Membrane Fuel Cell, com um Tesla Modelo 3 Lithium-Ion Battery, você tem que a potência do carro a bateria maior, 192. Ele pode, né? Porque é fácil você aumentar a potência de um carro a bateria. Se você aumentar a potência de um carro a hidrogênio, a fuel cell fica muito grande, porque ela não é tão prática. A fuel cell tem que entrar ar, hidrogênio, oxigênio é pesada também. A célula combustível. Então é mais fácil você conseguir uma potência maior com um carro a bateria. A aceleração, você chega a 100 km por hora em 5 segundos. E o da Toyota, eles poderiam ter botado aqui a mesma, um pouco menor a aceleração, né, do carro a hidrogênio. Outros dados importantes aqui, por exemplo, o motor a bateria, ele, como você tem uma potência maior, uma voltagem maior, ele tem um peso menor. A bateria consegue uma voltagem maior, um peso é menor. Os dois são motores elétricos, né? E a quantidade de armazenamento, o carro a hidrogênio armazena um pouco mais do que o carro a bateria. O peso do tanque, no caso do Tesla, o tanque é a própria bateria, né? Que naquele Tesla S estava 540, no Tesla Modelo 3 é 220 ou 480 quilos. O do hidrogênio é um pouco mais baixo, só que se você for comparar o peso do tanque com o peso do hidrogênio, o peso do tanque é mais de 10 vezes, é quase 20 vezes maior do que o peso do hidrogênio, porque o hidrogênio está armazenado a 100 bar. E o hidrogênio tem uma densidade volumétrica muito baixa, então por isso que você tem que aumentar muito a pressão. Mas aí aumenta a pressão, você precisa de uma peça de aço inoxidável para você conseguir conter o hidrogênio lá dentro. Então aumenta muito o peso por causa do tanque, né? E aí no final, pelo fato de você, um carro a hidrogênio, ter que precisar de vários outros componentes, o carro, no final, a hidrogênio é mais pesado do que o carro a bateria, por incrível que pareça. Com ganhos de escala, se você está falando de caminhão e tudo mais, o preço vai baixando, o peso vai baixando do carro. Aqui, ó, a potência, power to ratio, ou seja, quanto que você consegue de potência no teu carro pelo peso dele. O carro a bateria, ele consegue muito maior potência, então ele consegue aceleração maior. O carro a hidrogênio, a potência pelo peso do carro é quase a metade do carro a bateria. Alguma pergunta aí sobre as configurações de carros? A outra coisa também é que o preço, né? O preço de um carro a bateria é bem mais barato que um carro a hidrogênio. E a outra coisa é que o preço do hidrogênio, se você for comprar, comparado com o preço de carregar a energia com uma parede, basicamente, que seria você tem o preço do hidrogênio quase 5,4 vezes maior. Isso se você tiver uma indústria, né, produzindo hidrogênio. Isso se você tiver um posto a hidrogênio. Ou seja, o carro a bateria, ele vai ser a melhor opção por muito tempo. O hidrogênio só daqui a 10, 20, 30 anos que vai conseguir ganhar aí do carro a bateria. Eu vou deixar esses detalhes aí se vocês quiserem estudar um pouco mais em detalhe.
E agora por quê? Por que o hidrogênio é tão pior, né, do que um carro a bateria? Agora, o que acontece? A bateria, quando você vai carregar, você precisa transformar a energia de corrente alternada que você tem na sua tomada para corrente contínua. Você perde aí 5% da energia. Você carrega a sua bateria, que você perde também 10% ou 7%. E depois a bateria, normalmente os motores que você tem em carros elétricos, eles são de corrente alternada. Então você tem que passar de DC para AC de novo. Normalmente é o mesmo dispositivo, só que você perde eficiência, né, nessa transação. E aí você consegue, com um motor AC, uma potência maior, consegue conservar energia, papapá, é mais eficiente. Então, se você tem 100 kWh para usar para transporte, no final 85 kWh se transforma em energia mecânica para dirigir, para mover teu carro para frente. Já quando você vai carregar com hidrogênio, é um pouco mais complicado. Você tem que fazer a eletrólise da água, né? Você tem que ter eletricidade para transformar a eletrólise na água. Normalmente é 70% a 80% de eficiência esse sistema. Tem sistemas muito eficientes, mas são mais caros, com eletrólitos, que você tem 90%. A compressão do hidrogênio você perde, para comprimir para 700 bar, você perde 20% da energia que você está armazenando. Então é 70 vezes 20. A fuel cell, ela tem uma eficiência de 60% a 70%. E aí depois você tem que transformar a energia, a eletricidade de corrente direta para corrente alternada, você perde aí também 5%. Então no final que você tem, vamos dizer, 100 kWh de energia hidrelétrica, desses 100 kW você só vai transformar 34 kW em energia motriz, né, mecânica, para você andar com o carro para frente. Os outros 65% são jogados no lixo, com calor, ineficiência. Então, se você for comparar o hidrogênio tem uma uma densidade energética muito alta, né, 400 watts-hora por grama, só que comparado com o lítio, uma bateria de lítio 250 watts-hora por quilograma, muito melhor. Só que como o tanque é 20 vezes mais pesado, ele cai mais ou menos até aqui. E aí, como o carro de hidrogênio é mais pesado, ele fica mais ou menos para a para ali, no momento, hoje, com a tecnologia que a gente tem. Se você, por outro lado, você for fazer um tanque, eu não vou falar de hidrogênio hoje, será que eu falo de hidrogênio hoje? Eu falo de hidrogênio amanhã na próxima aula. A bateria. O que eu estou querendo dizer é que se você tem um tanque de hidrogênio líquido, você não precisa de um tanque tão pesado. O tanque de hidrogênio líquido, ele é muito mais leve. Só que o problema é que se você abastece de hidrogênio líquido o seu carro, e você fica uma semana sem dirigir, ele vai evaporar e você vai chegar lá para dirigir e não vai ter mais hidrogênio. Então por isso que eles falam que o hidrogênio vai ser uma solução boa para caminhão, para navio, que você tem um posto lá e você vai usar ele como uma utilidade, planejado, você vai carregar na hora certa, no lugar certo, e aí o hidrogênio líquido ele vai evaporando, e quando ele evapora você pega hidrogênio e usa ele para andar para frente. Se você precisa mais, você pega um pouco do calor que você vai desperdiçar na sua célula combustível para evaporar mais hidrogênio líquido e aumentar o consumo. Nesse caso, o hidrogênio ele realmente fica um combustível bem mais leve, pode ser até mais leve do que gasolina diesel, né, para um avião, por exemplo. Pode ser, isso aí tem que criar tecnologia ainda para você conseguir um isolamento térmico e ainda manter o peso. Os maiores desafios da bateria é você carregar a bateria, que demora, dependendo do seu carregador, né? Pode demorar 8 horas, pode demorar meia hora, mas meia hora assim, no máximo que demora. Demora um tempo razoável.
existe a possibilidade de você, o range também, porque você carrega e aí depois você vai andar, você só consegue andar 200, 300, 400 quilômetros. Você não pode ir muito mais longe porque a bateria vai arregaçar, você vai ter que carregar de novo. Existe a possibilidade de você trocar a bateria. Você entra num posto de gasolina, tem várias empresas que estão investindo nessa tecnologia, particularmente a NIO. A NIO está investindo nisso lá na China. Eles têm postos de bateria onde você pode, ao invés de carregar a sua bateria, você para nesse posto, eles desaparafusam a sua bateria usada, botam uma bateria carregada e você em 2 minutos sai do posto e vai direto. Esses postos já são automatizados. O que é ótimo e o que faz o carro a bateria muito mais interessante do que o carro a hidrogênio, porque hidrogênio é um pesadelo. Né? Muito, muito complicado trabalhar com hidrogênio. E o custo está baixando bem, né, da bateria de lítio. Então, provavelmente a gente vai, o próximo carro aí que vocês comprarem vai ser bateria e a bateria vai ganhar esse desafio aí de transporte. Talvez o hidrogênio seja utilizado para caminhão, para navio e avião. Eu vou falar isso talvez acho que numa próxima aula. Eu acho que eu vou abordar aqui mesmo. Então, os combustíveis ideais é o gasolina, o diesel, né? Aqui o etanol. O etanol está aqui, não é tão bom quanto a gasolina, que tem uma densidade volumétrica e uma densidade energética, uma densidade volumétrica alta e de peso, né? Então você tem um volume pequeno, consegue armazenar muita energia com peso pequeno. Então quanto mais aqui nesse meio daqui, melhor. E essas daqui são os combustíveis líquidos, né? Gasolina e tudo mais, são os melhores combustíveis. E aí você tem o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um peso muito baixo, que é ótimo, né? Por exemplo, para você ir para o espaço, vai ter que carregar um foguete para o espaço, você precisa de um combustível muito leve. O problema é que você tem que carregar o oxigênio, né? Líquido, e aí fica um pouco mais pesado por causa do oxigênio. Mas se você não precisa carregar o oxigênio, melhor ainda, porque o oxigênio está no ar, né? E aí você consegue um peso muito grande, uma energia, armazenar muita energia com um peso pequeno. Só que o problema é que o volume que você precisa, esse tanque vai ser muito maior. Se você for comparar um carro a gás natural que a gente tem, GNV, aqui gás natural aqui com o hidrogênio, por exemplo, a gente quer tem um táxi com hidrogênio a gás, um tanque de 700 bar. Esse cilindro ele vai ter um volume 4 a 5 vezes maior do que um GNV. Porque precisa de um volume grande. Isso aumenta o peso do tanque e tudo mais, porque o tanque é uma pressão enorme e tudo mais. Isso complica a situação do carro a hidrogênio. O líquido é bom porque o tanque é mais leve, só que mesmo assim você precisa de um tanque armazenando hidrogênio líquido grande, 5 vezes maior do que o gás natural. É um dos desafios. Eu estou falando de hidrogênio aqui, desculpa pessoal. Vou voltar para a bateria. Então essa aqui está mostrando um forecast, um cenário, né, da Bloomberg, né, para o avanço de construção de carros elétricos, veículos elétricos. E a previsão é aumentar significativamente, exponencialmente, até 2030, seguindo mais ou menos esse padrão. A Noruega fez uma lei que não vai mais aceitar vender carros a combustão interna até 2025, a Nova Zelândia, a Holanda também, a Alemanha 2030, Índia 2030, França 2030, a Inglaterra 2040, a China já falou que até 2060 não vai mais aceitar vender carros de combustão interna, Internal Combustion Engines. E as montadoras, por exemplo, Volvo falou, isso aqui deve estar errado, né? Até 2019 vai parar de fazer carros com design de carros, né? Novos carros com Internal Combustion Engine. A Ford em 2020 vai diminuir, né,
vai produzir 10 a 25% de carros elétricos, a Mercedes-Benz até 2025 15 a 25, BMW 15 a 25. Então essas montadoras todas estão começando a aumentar muito a quantidade de carro elétrico, todas elas. E, por exemplo, a Toyota já falou que até 2050 só vai vender carro elétrico. Isso aqui era em 2019, né? Eles falaram isso antes da pandemia. Eu já vi dados mais atualizados, desculpa, eu não atualizei esse slide. Mas tem, por exemplo, eu acho que a General Motors já falou que até 2035 não vai ter mais carro a combustão. E a gente vai ficar na mão, porque a gente produz um monte de etanol, e como é que vai queimar esse etanol? Não vai poder, né? Porque não vai ter carro para queimar. É uma coisa que a gente tem que pensar muito e planejar para conseguir se adaptar. O custo dos materiais, normalmente o pessoal fala lítio, mas o que, pelo menos nos carros da Tesla, o que tem maior impacto é o custo do cobalto, porque o cobalto, Raw Material Price Change, se você tem uma variação de preço de R$300, como o cobalto já é muito caro, ele tem um impacto muito grande na bateria em si, né? Porque o cobalto é muito raro. Eu vou voltar a falar de cobalto um pouco mais para frente. E depois que você usa a bateria, né, o carro seu veículo elétrico, né, a bateria, o que você pode fazer? Você pode usar a bateria que não está boa o suficiente para ser utilizada para um veículo elétrico. Você pode usar essa bateria que vai funcionar muito bem para armazenar energia solar na sua casa, ou para você armazenar energia durante a noite e gerar durante a ponta, né, durante o horário de pico no Brasil. Tem algumas tarifas energéticas que varia quase 3 vezes, 4 vezes maior o preço durante o horário de pico, particularmente tarifas para supermercados, shopping centers, né, hospitais, o que justifica esses estabelecimentos comprarem geradores a diesel. Daqui a 5 anos, 3 anos, não vai fazer mais sentido comprar gerador a diesel, vai fazer sentido comprar bateria. Não numa crise energética que a gente está, porque a gente não tem nem armazenar. É melhor gerar eletricidade com gerador a diesel do que armazenar, porque a gente está com falta de energia no país, infelizmente. Agora o custo da bateria vem descendo radicalmente nos últimos anos, por causa de uma quantidade imensa de dinheiro em tecnologia, em capacidade, na indústria de bateria. O preço cai e está quase chegando aqui, comparado com o preço de eólica, isso em 2019, eólica offshore, eólica onshore. Esse aqui é o custo de comprar 1 kWh. Ou seja, uma bateria com kilowatt, que você pode carregar 1 kWh e usar 1 kWh. Hoje está mais ou menos $125 por megawatt-hora. Isso, claro, para fornecedores, para carros elétricos e tudo mais. Se eu for comprar uma bateria, vai ser um pouco mais caro. Não estou nessa lista aqui que consegue comprar bateria a esse preço, né? Mas, por exemplo, a Tesla produz a bateria deles a um preço de hoje, né, 2021, de $125 por quilowatt-hora. Se você quiser comprar uma bateria, você pode ir lá no site do Alibaba e você tem várias baterias com preços acessíveis. Esse daqui é um exemplo de bateria que eu fiz um exemplo aqui para vocês, para ver se faz sentido investir. O custo da bateria é $200 por quilowatt-hora, assumindo que a gente quer um retorno no financiamento de 8% por ano, que é relativamente baixo nos níveis do Brasil, né, porque os juros são muito altos. Assumindo que ela vai operar durante 6 anos, você pode calcular o discount factor, que você implementa essa equação e você consegue trazer mais ou menos, fazer o discount factor, que nesse caso daqui dá 4,6 anos. Ou seja, se você dividir
o preço de investimento capital que você tem pelo discount factor, você tem mais ou menos o preço que você pagou para ter a bateria naquele ano. Porque, claro, quando vai passando os anos, você vai, por causa da inflação, por causa do fato do dinheiro não ser seu, que você tem que pagar alguém pelo aquele dinheiro e tudo mais, o preço vai baixando. Então, para você trazer o custo para o ano que você está analisando, né, que é muito mais simples, você divide pelo discount factor e você tem o preço daquela bateria. E aí você vê quanto que você vai gerar, porque é dólar divididos por megawatt-hora que você quer saber, né? O custo levelizado. Você divide 1 por 8.760, que são as horas num ano, e assume que essa bateria está operando a 20% de capacidade. E aí, como é $200 por quilowatt-hora, a gente quer saber o custo levelizado por megawatt-hora, a gente multiplica por 1.000. E aqui dá $25 por megawatt-hora, que é mais ou menos 2 vezes mais cara do que uma geração a gás nos Estados Unidos. Só que essa tecnologia não está gerando energia, está armazenando, né? Então você ainda tem que comprar energia. O que faz ela não ser uma solução viável hoje. Em relação ao custo, mas está barata, já está bem mais barato que era antigamente. Em relação ao custo levelizado, em reais, dá R$130 por megawatt-hora, que é mais ou menos o custo da energia eólica no Brasil. Para você ter uma ideia, esse aqui é o custo do PLD horário, né, no Brasil. O valor do PLD horário, em média, aqui nesse gráfico daqui, está variando R$50 durante a noite e o dia, né? Então o que acontece? Se você armazenar durante a noite e gerar durante o dia, você não consegue bancar o preço da bateria, porque a bateria é mais cara do que o quanto que você vai ganhar com esse armazenamento. E outro problema também é que você tem só 2 horas que você vai gerar, vai poder armazenar com um preço bom, e tem poucas horas do dia que você vai poder gerar com um preço bom também, que diminui ainda mais a viabilidade de um processo desse. Também você tem que pagar imposto para comprar energia, para vender energia e tudo mais. Não tem regulação hoje para você fazer armazenamento de energia, então realmente não é uma possibilidade, mas só estou fazendo um exercício aqui com o preço da eletricidade no Brasil no Mercado Livre. Voltando para as baterias, um outro desafio que atrapalha muito o desenvolvimento de baterias de lítio, íons de lítio, é os dendrites, né? que você tem aqui o anodo e os componentes do anodo, eles vão se espalhando pelo eletrólito, e o que acontece é que diminui a eficácia da bateria, você diminui a área em que esse eletrólito consegue entrar no eletrólito, danifica, então você perde a capacidade de carga e a voltagem da bateria com o tempo. E se chegar a um ponto desses dendrites atingirem aqui o catodo, você vai ter um problema seríssimo de um curto-circuito, e essa bateria ela vai esquentar muito, e se ela estiver carregada, ela pode chegar até a explodir e queimar, matar alguém, né? Ferir alguém. Professor, isso aí acontece por ataque químico, porque É o design da bateria. O que acontece é os lítions, os íons de lítio, eles têm uma voltagem que é puxada pelo catodo, né? Você cria essa diferença você permite que os elétrons passem para o outro lado, só que aí os íons são atraídos e eles acabam danificando, eles acabam empurrando as moléculas, empurrando os íons. Talvez também questão da temperatura, que esquenta muito. Cada bateria vai ter um motivo ou outro que vai causar esse dendrite. Eu especificamente não sei exatamente, eu não sou especialista em bateria para saber exatamente o motivo desses dendrites. Não, mas desculpa, não, não sei exatamente o motivo, mas
ele é causado pelo fato, o íon de lítio, ele vai caminhando e vai puxando aqui uma parte do anodo, ele fica com dificuldade de entrar. Aqui, por exemplo, essa membrana daqui está sendo esticada, e aí o que acontece é que está sendo atraído, né, os íons de lítio, mas eles não conseguem entrar no eletrólito para passar, para dissolver no eletrólito, então eles danificam. Mas eu não sei com muita certeza não como é que é. Isso aí é tudo especulação, sinceramente. Não sei exatamente como é que funciona esse dendrites. Desculpa. Tô gravando. Graças a Deus. Pensei agora que eu tinha esquecido de gravar. Alguma pergunta sobre baterias de lítio? Porque agora, depois de 1 hora de falando de bateria de lítio, a ideia é falar sobre outros tipos de bateria. Eu esqueci de falar desse tipo de bateria, que é importantíssimo também. Passei direto. Eu não sei se vocês vão escutar esse vídeo, mas é muito melhor eu mostrar no vídeo. Vocês estão escutando o vídeo? Ah, tá. Então vamos prestar atenção, porque these elements form a stable structure of holding lithium ions in the batteries in the discharge state. As the battery charges, sometimes adding silicon. The sheets of carbon host the lithium until the energy is needed. 6 carbon atoms holding a single lithium ion. That's a solid-state lithium metal. For this solid-state lithium metal battery, there are only 2 main layers: a cathode, or positive electrode, with an electrical contact, and a solid-state ceramic separator. Placed in the force pole without an anode. As the battery charges, compared to conventional lithium-ion batteries, solid-state lithium metal allows for greater range for higher energy density, a 15-minute fast charge, and safer operation. Separator. Quantum state. The future is up. essa QuantumScape ela foi uma empresa aí que o pessoal ficou achando que eles tinham uma solução magnífica e tudo mais, e uma daquelas empresas que muita gente botou dinheiro e perdeu dinheiro não. Mas essa tecnologia não é só a QuantumScape que está trabalhando, várias empresas, vários automakers estão trabalhando nessa tecnologia, que é basicamente não precisar. Estou procurando aqui uma que compara, acho que é não precisar do cátodo, desse carbono todo, para você, aquelas gavetinhas para você conseguir armazenar o lítio sem a carga, porque como ela praticamente não auxilia nada em adicionar carga ou voltagem para bateria de lítio, só para armazenar o lítio,
se é muito melhor não precisar desse carbono. Então existe essa nova bateria que provavelmente vai ganhar da bateria de lítio, é a Solid State Lithium-Ion Battery, que não tem o eletrólito, que normalmente é aquele hidróxido de potássio que eu falei. Então o lítio ele não vai passar por um líquido, ele não vai passar na fase líquida, ele não vai se dissolver no eletrólito. Ele vai passar direto na fase sólida, como se fosse pelo ar, né? E pelos poros, né, que você tem no cátodo, e vai ser depositado como metal, lítio, como uma barra de metal que vai crescendo, e essa diferença de potência entre essa barra aqui de cima e de baixo vai criar uma potência suficiente para conseguir montar uma barra de metal. Isso é muito complicado, muito complexo, a tecnologia está sendo desenvolvida, mas é uma vantagem enorme comparada com essa bateria de lítio, porque ela é mais leve, você não precisa carregar esse carbono todo para armazenar o lítio. Ela facilita, esse carbono facilita muito o armazenamento do lítio, mas é pesado. E existe uma tecnologia nova que está sendo construída, que é o Solid State Lithium Metal Batteries, que não precisa desse carbono e aumenta aí a densidade energética das baterias de lítio ainda mais. E também foi muito boa a explicação, né? Eu prefiro muito mais outra pessoa explicando do que eu. Não sei se vocês preferiram a minha explicação ou a explicação do vídeo. É que vídeo é bom porque mostra, né, bem claramente como é que o processo funciona. Vamos lá, Redox Flow Batteries. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum problema. Conf. Tudo sob controle. Vamos lá para Redox Flow Batteries. Redox Flow Batteries basicamente você tem dois tanques. Um é o tanque que seria um anodo, que seria carregado de componentes com uma carga mais carregada positiva, né? E um tanque cátodo que tem moléculas com cargas mais positivas. Não, o anodo é negativo, o cátodo é positivo, desculpa. Positivo, negativo. E tem uma célula de bateria no meio com um eletrólito, com separador e essas placas de metal que faz permitem o elétron passar aqui do anodo para o cátodo. Então esse tipo de bateria é interessante por quê? Porque o componente que você tem de um lado e de outro é o mesmo, é basicamente o mesmo componente. Vanádio, uma molécula, só que essa molécula, esse metal, ele está dissolvido no líquido e ele consegue variar a sua voltagem em 4 estágios de carga. Por exemplo, tem vários exemplos aqui que eu deixei aqui para vocês verem depois. Você tem a bateria de redox de vanádio. Vanádio ele consegue ser dissolvido na água com uma carga de 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo. O interessante é que no mundo real mesmo, o vanádio com diferentes cargas, ele aparece em diferentes cores. Então é muito fácil para você ver se ele está carregado ou descarregado, né? Vendo a concentração de vanádio com diferentes cargas nos tanques dessa bateria redox. Basicamente esses tanques eles carregam os íons carregados, né? Os íons com diferentes cargas. Se você quiser aumentar a capacidade de armazenamento de energia, de megawatt-hora de armazenamento, você aumenta o tamanho desses tanques que armazenam esses íons, que no caso aqui é vanádio. Se você quiser aumentar a potência dessa bateria, você vai ter que aumentar a quantidade de membrana desses... É como se fosse uma fuel cell, né? É uma célula de bateria, uma célula
galvaciana, esqueci, gaussiana. E basicamente você vai ter que fazer uma bomba para pegar os íons com uma carga menor de um lado, e o íon ele vai aumentar a carga. Para ele aumentar a carga, ele tem que se desfazer de um elétron, e o elétron passa de um lado para o outro. E aí que acontece que ele aumenta a carga de um lado e diminui a carga de outro. E aí com isso você consegue fazer uma corrente elétrica e você perde potencial de armazenamento químico, né, de carga da sua bateria. Eu vou mostrar o vídeo também, que mostra muito bem como é que isso funciona. Basicamente, vanádio é um metal, mas eu vou ter que fazer mineração. Esse vídeo aqui mostra muito bem como é que funciona. Eu vou também mostrar. Muito difícil de eu... muito melhor vendo um vídeo do que explicando, né? Então, basicamente, voltando aqui, quando a bateria está com vanádio 4+, 5+, e do outro tanque, né, tá vanádio 2+, ele está carregado. E aí você bombeia nessa membrana, você liga uma corrente, né? Liga uma luz, liga uma coisa que você queira consumir energia, e aí os íons, os prótons, né? os prótons vão passando pela membrana e os elétrons passam do lado oposto, na corrente oposta.
e transformam esse vanádio 5 em vanádio 4, e vanádio 2 em vanádio 3. Aí no final, com um tanque vazio, você vai ter um tanque de vanádio 4 e outro tanque de vanádio 3. E aí, para você carregar ele, você vai ter que colocar eletricidade e fazer o processo inverso. Basicamente isso. A vantagem desse processo, como é o mesmo componente que você tem dos dois lados, se você tem um vazamento aqui de vanádio, né, que passa de um lado para o outro, claro, pequeno, o que acontece é que você não vai perder a sua bateria, ela não vai deixar de funcionar. O que vai acontecer? Você vai perder um pouquinho de carga, né? Porque aquele vanádio 5 passando para o outro lado, ela vai automaticamente se transformar outras moléculas em vanádio 3. Ele vai equilibrar a carga do outro tanque e vai perder carga. Mas o que acontece é que se essa membrana está desperdiçando muita carga, está deixando muito molécula passar para o outro lado, você só bota uma membrana melhor que não faça isso. Então, esse tipo de bateria, por esse motivo, por ele só ter um componente, ele tem uma vida útil enorme. Basicamente para sempre, a vida toda. Ele não vai estragar. Por quê? Porque o problema justamente de baterias é que você vai misturando, o cátodo vai para o anodo e aí você perde a carga e você chega ao final da vida, né, da bateria. Mas essa bateria tem essa particular vantagem de não ter o problema de misturar o anodo com o cátodo, porque é o mesmo componente. Então tem alguns exemplos aí de bateria redox. Aqui, essa empresa daqui, Watchjoe, que está vendendo isso nos Estados Unidos, fala que é mais de 20 anos de operação. O tanque, o vanádio, você não precisa comprar de novo, mas talvez você precise comprar essa membrana, porque ela vai perder eficiência, ela vai entupir, tem que trocar a membrana, tem que trocar a célula de galvânica, mas os tanques você não precisa trocar. Aí eu fiz outro exemplo com essa tecnologia. Esses tanques daqui você supostamente conseguiria ver a cor, aqui está bem escuro, mas também pelo Alibaba você consegue comprar. Se você estiver aqui no Brasil, você vai ter que pagar 60% de imposto se você não tiver um contador bom ou uma empresa de importação boa. Esse equipamento custa $530 por quilowatt-hora, é quase 3 vezes mais caro do que a bateria de lítio, porque não tem uma indústria, não tem muita fábrica produzindo e tudo mais. E aí o preço não baixou ainda, né? Não é uma tecnologia madura. Só que como você consegue operá-la durante 20 anos, o discount factor ele é bem maior. E aí você divide esse preço daqui do investimento pelo discount factor, multiplica pelo custo de... Assumindo a mesma... Você vai usar 20% dele, né, durante o ano. Você vai carregar, você vai descarregar. Quando você descarrega, 20% do tempo no dia você está descarregando, você vai resultar num custo aí da bateria de $30 por megawatt-hora, que é equivalente a R$150 por megawatt-hora, que é mais caro que a bateria de lítio, mas tem potencial aí de ser bem mais barato, principalmente devido a esse maior tempo, lifetime, um tempo de operação, a vida útil da bateria. Quais são os países que tem mais vanádio? A China tem um país com mais vanádio, depois é a Rússia, África do Sul, Austrália, Brasil e Estados Unidos. Então o Brasil tem uma certa quantidade, talvez 1%, 5%, não, nem isso, nem 1% também não deve ter muito conhecimento, talvez tenha mais do que acho que tem. Mas outra vantagem é que existe agora baterias orgânicas, que são esses kenodes, esses kenomes, que basicamente foram extraídos essa tecnologia de você transformar quinome carregado em quinome descarregado,
foi desenvolvido numa faculdade aí da Suécia, desculpa, e eles desenvolveram uma tecnologia para fazer com composto orgânico. Aí fica muito mais fácil, você não precisa minerar o composto, você produz o composto orgânico. O maior desafio era esse PEDOT, são os Kenomes e os PEDOTs. Os PEDOTs são basicamente conectados aqui com essa placa de metal que tira os elétrons da molécula. Então, nesse caso, eles desenvolveram uma tecnologia que você consegue produzir uma Redox Flow Battery com composto orgânico. E aí fica muito mais fácil, você só precisa plantar a árvore, bota a árvore numa indústria que produz esses Kenodes, e aí você não precisa fazer uma mina. E aí consegue baixar o custo significativamente dessa bateria. E está previsto aí que essa bateria vai ter o que falar aí no futuro. Basicamente, esse tipo de bateria não é utilizado para transporte, né? Porque ela tem uma densidade energética baixa, é mais ou menos 20 watts-hora por quilograma. A bateria de lítio tem 200 watts-hora por quilograma, ou seja, 10 vezes mais pesada do que uma bateria de lítio. Então ela é utilizada para armazenar energia solar na rede, ou na sua casa, ou no seu hotel, no hospital, supermercado durante o dia e gera durante a noite. Ou você armazena a energia da rede durante a noite para gerar durante a ponta. Tem muito potencial para esse mercado, particularmente no Brasil. Alguma pergunta sobre a bateria Redox Flow Battery? Não? Então vamos para Liquid Metal Battery. Liquid Metal Battery foi um professor lá do MIT que inventou, bem interessante. Basicamente tem uma célula galvânica que constitui de um recipiente isolado termicamente. Por quê? Porque são basicamente metais que você tem que derreter para ela conseguir operar. Cálcio e antimônio. O cálcio ele fica basicamente aqui em cima separado do antimônio aqui embaixo, e essa parte aqui embaixo ela tem tanto quanto antimônio quanto cálcio. Ele consegue, dependendo da carga da bateria, esse antimônio, essa concentração de antimônio vai subindo. Aqui no meio tem também um metal que é basicamente uma mistura, um sal de cálcio com cloro. Essa membrana aqui, essa parte, essa fileira, ela não permite que o antimônio passe, só o cálcio passa, porque o cálcio dissolve nessa camada, e aí ele consegue passar para a parte do antimônio. O antimônio não consegue passar por essa camada porque ele não dissolve nessa camada de metal. E aí o que acontece? Quando você está carregando a bateria, o cálcio ele passa pela essa camada de sal e o elétron ele passa para o outro lado, passa para o outro lado. O elétron passa para cá e aí o cálcio ele dissolve, ele vira estado um íon, né? E aí, para ele virar um íon, ele tem que sair. O elétron sai do cálcio, ele vira positivo, um íon, e passa para cá. E quando passa para cá, ele se combina de novo com o elétron e se transforma em metal. E aí você está carregando a bateria. E aí quando você vai descarregar a bateria, o que acontece? O cálcio positivo aqui, o cálcio metal todo vira íon e passa para esse lado, e aí você tem uma mistura de antimônio com cálcio. É um alói de cálcio com antimônio aqui desse lado.
E no outro lado você tem uma separação, você tem o cálcio aqui, um reservatório de cálcio. Então o que está armazenando energia é o cálcio, que se transforma em íon de cálcio e se mistura aqui com o antimônio. A temperatura ela consegue se manter a 500 graus, por quê? Porque você tem um isolamento térmico e você tem uma perda de 20% nesse sistema de armazenamento, quando você carrega e descarrega. Essa perda de energia, pelo fato de você estar isolado termicamente, ela consegue manter a bateria derretida. Só que você tem que usar essa bateria todo dia. Ou seja, se você fica 2, 3 dias sem usar a bateria, ela vai perder o calor e eventualmente vai se transformar em um metal. Vai virar um bloco de metal. Outro problema seríssimo dessa tecnologia é que se você tiver, por exemplo, um terremoto, onde essa parte do cálcio entra em contato com o antimônio, ou seja, essa camada que separa as duas, ela é corrompida, ela é rompida, você vai ter um curto-circuito, vai explodir a sua bateria. Então, basicamente não dá para usar para transporte, porque transporte você vai ficar mexendo. Ela é uma bateria fixa. Supostamente ela é barata, por quê? Porque cálcio você tem a rodo por aí. Você tem cálcio em qualquer lugar, qualquer mina de cal você tem cálcio, muito cálcio no mundo. Antimônio também. Antimônio não é um metal particularmente caro, então você consegue produzir essa bateria de certa forma barata. Essa é a bateria de liquid metal. E aí o pessoal da Embry, que desenvolveu essa tecnologia, argumenta que o custo, né, levando em consideração que a tecnologia é madura, vai chegar a $17 por quilowatt-hora, que comparado com as baterias de lítio é mais da metade do preço, assumindo que as baterias de lítio cheguem na sua maturidade também. Alguma pergunta aí sobre a bateria de liquid metal battery? Professor, tipo, quando o metal solidifica, a bateria utilizada pode só derreter de novo, tipo, tem alguma perda, realmente deixa solidificar. Quando ela solidifica, se você está com ela carregada, por exemplo, assim, você tem, vamos dizer, esse limite daqui está no meio e ela solidifica, ela não vai perder a carga. Ela vai continuar com a carga dela, só que o problema é que você não vai poder descarregar ela, porque ela só consegue descarregar em estado líquido. Então você vai ter que aquecer ela de novo. Para aquecer ela, você vai ter que usar as resistências que a bateria tem para esquentar. Você vai ter que gastar energia para esquentar com as resistências que ela tem. E a própria bateria ela tem a sua própria resistência. Então se você passa uma corrente de eletricidade por ela, você vai esquentando até ela chegar a 500 graus. E aí depois, quando ela derrete de novo, ela vai estar carregada. Exatamente, boa pergunta. É uma bateria interessante, né? Obrigado aí pela pergunta. Agora, Lithium Air Batteries. Lithium Air Batteries é mais ou menos o Holy Grail, né? O Holy Grail das baterias. Basicamente você, como se você estivesse queimando o lítio com oxigênio, né? Lítio é um metal extremamente reativo. Você tem uma barra de lítio puro, você pega fogo, ela quase que explode. Ela tem uma quantidade, ela reage muito com o oxigênio, né? É como se fosse um combustível. O lítio e o alumínio também, alumínio 100%, ele reage muito rápido com o oxigênio e produz calor. Então existe essa possibilidade de usar o lítio metal para bateria. E estudos mostram, né, que o potencial do lítio, a bateria de lítio Air, tem a densidade energética parecida com a densidade energética de uma gasolina, mais ou menos assim, no limite da teoria, né? O que é muito interessante. Agora, como é que a bateria funciona? Você tem o metal, lítio,
E aí ele vai reagir com o ar, ou você teria mais ou menos um radiador, um catalisador, onde a molécula de lítio passaria por um eletrólito que separa a carga, né? Porque você tem essa coisa que a carga tem que sempre passar pela demanda de energia, né? Então passa por esse eletrólito, ele vai depositar talvez na superfície, talvez num outro líquido, e esse ar vai reagir com o lítio, produzindo óxido de lítio, e aí você consegue gerar eletricidade. O único problema é que quando ela está carregada, quando essa bateria de lítio está carregada, ela é leve e ela funciona como essa gasolina aqui. O problema é que quando você usa, você acelera, você gera eletricidade, esse ar, o ar ele não entra, reage e vai embora. O ar ele entra e acumula, né, na bateria. Ele vai acumulando. Então a bateria ela vai ficando cada vez mais pesada. Quando você vai sair de casa para dirigir, a bateria está 100 quilos. No final, quando a bateria está já usada, ela chega a 300 quilos. Ela quase mais que dobra o peso da bateria, porque você vai adicionando ar. Que no caso a molécula de oxigênio é bem mais pesada que a molécula de lítio. E por isso que ela fica mais pesada. Então é uma bateria que funciona de uma forma um pouquinho diferente, né? Tem muita gente focando aí no desenvolvimento dessa tecnologia aí de bateria de ar. Tenho mais meia hora. Opa. Então, essa densidade de energia seria com ela. Seria considerando a versão mais leve? Isso. Ela compara com a gasolina quando você vai sair de casa. Quando você volta de casa, ela tá bem mais pesada. Eu não sei exatamente aí se ela provavelmente não vai chegar ao peso da bateria de lítio, né, que é muito pesada, mas talvez metade no meio, né, de muito pesado, de muito leve, ela vai ganhando peso, porque o oxigênio vai acumulando e você vai armazenando o oxigênio do ar no teu carro. Aí depois, quando você vai carregar a tua bateria, o que acontece? Basicamente você conecta na rede e aí você vai soltando essas moléculas de oxigênio. Eu procurei vários exemplos da tecnologia, como é que funciona, não vi muita tecnologia madura assim, suficiente para eu poder apresentar para vocês, e não tem nenhum protótipo assim que esteja funcionando bem. Existe protótipo de bateria de lítio que descarrega, né? O problema é recarregar ela de novo. É fácil você queimar lítio, né? O problema é você fazer uma forma reversível que seja, né, possível, né, teoreticamente palpável, que você consiga fazer reversível, né? É complicado, é difícil, tem que quebrar a cabeça para fazer vários designs diferentes e tudo mais, até chegar num protótipo que funciona. Eu vou mostrar alguns protótipos de exemplo, pode ser que seja um péssimo exemplo, então eu prefiro nem muito detalhe nisso. Mas obrigado aí pela pergunta, exatamente isso. A densidade energética dela vai variando de acordo com a carga. Então, quais minerais que vão ter maior demanda nos próximos anos, né? É o grafite, que o grafite que você tem para a bateria de lítio-íon, níquel, alumínio, cobre, lítio, cobalto e manganês. Agora, vendo a disponibilidade desses minérios, você tem uma quantidade razoável de cobre, de níquel, alumínio. O problema maior é o cobalto. O cobalto tem muito pouco, muitas concentrações muito poucas em países que são supostamente comunistas, né? São amiguinhos da China, que é o caso a República Democrática do Congo, comunistas. E aí é um problema seríssimo para a geopolítica mundial essa questão de bateria e comprar esses recursos naturais
a Tesla já está considerando a possibilidade de mudar a bateria deles para não usar o cobalto. Só que o cobalto ele tem uma vantagem que consegue baixar bem a densidade energética da bateria, faz ela mais leve, o carro vai mais para frente, ele tem um range maior. Então essa questão de escolher um minério para você fazer o componente, né, os recursos naturais para fazer a bateria é de extrema importância. E aí um assunto que está ganhando uma fama grande aí nos últimos anos é a mineração de recursos naturais no fundo do mar. Vou passar isso rapidinho porque vai ser muito relevante para o futuro das baterias, né? Basicamente, o fundo do mar, nos planícies abissais você tem muito manganês, níquel, cobre, cobalto e outros rare earth minerals, raros, né? Metais raros. Você tem também em formações vulcânicas de sulfito, né? Tem armazenamentos de sulfito que são onde tinha um vulcão, tem muito cobre, muito ouro, muito zinco. Tem essa cobalt crust, que é interessantíssima, que precipita uma certa profundidade, mais ou menos 2.000, 2.500 metros de profundidade, precipita muito cobalto, níquel e manganês. E aqui na costa, claro que você tem os minerais de sempre que você tem na costa do mar. Esses aqui são esses polymeric nodes. Polymeric nodes acontece a 4.000 a 60.000 metros de profundidade. O que acontece é que sedimentos, por exemplo, dentes de tubarão, coisas, corais e tudo mais que caem, precipitam lá de cima, eles vão sendo dissolvendo os metais pesados no fundo do mar. E aí você resulta em várias dessas batatinhas, né? As batatinhas de cobre e cobalto no fundo do mar. Já tem várias tecnologias sendo desenvolvidas aí para extrair esses minérios do fundo do mar, que é muito mais simples do que uma mina. Que mina você tem guerra, você tem enchente, tem que pagar, né, mão de obra, tem vários problemas aí, como é que é mesmo? Unions fazendo greve e tudo mais, problema enorme. No fundo do mar você não precisa saber, ninguém nem vai saber que você está fazendo a mineração lá, não precisa pagar imposto de renda, uma maravilha. E essas polymeric nodes, eles têm concentração polymeric nodes, e esse daqui é o cobalt crust. O manganese nodules e o cobalt crust. Os polymeric nodules tem muito manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre. Já a cobalt crust tem manganês, cobalto e níquel, que são metais muito usados aí em baterias hoje em dia. E aí por isso que eu acredito que como as coisas acontecem, já tem muita mineração dessa. Eu não adicionei algumas fotos, mas tem várias fotos desses equipamentos aqui já construídos, né? Então se tem uma foto desse equipamento é porque já estão construindo, já estão operando, já tem muita mineração dessa que está passando despercebida. O potencial dessa mineração de polymeric nodes no fundo do mar tem aqui na frente do Brasil, no sul e no nordeste. Tem aqui no Cobalt Crust lá perto de Ilhéus, lá no Espírito Santo. E no Pacífico tem muito também. Esses sulfide mines, que são os vulcões inativos, né, também. Um potencial enorme, né? Eu acredito que o maior potencial que vai ser explorado primeiro é esse daqui, que não é complicado extrair essas batatinhas aqui no fundo do mar. O lítio é produzido basicamente nessas saleiras, né, que você tem muito na Argentina, na Bolívia e Chile. Tem minas que tem recursos naturais de minérios com uma alta concentração de lítio. E a maioria do lítio está aqui na América Latina. A Bolívia é o país com maior concentração de lítio. Chile, Argentina, Estados Unidos tem saleiras e minas. A Austrália é o país que mais produz lítio hoje. China tem um pouco de lítio.
descobriram um monte de lítio agora no Afeganistão, né? Tem vários países, esses países aqui do deserto também tem muito lítio, só que não, talvez de concentrações pequenas, ou o pessoal não sabe qual a concentração potencial desse lítio. De uma forma geral, um carro, né, da Tesla, que tem 500 quilogramas, 51 quilogramas desses 500 é lítio. Outros carros variam de 100 a 63. Um Powerwall da Tesla tem 10 quilogramas. Um veículo híbrido de gasolina, de bateria, né, que você abastece gasolina, mas quando você freia, você recarrega a bateria e aí você não joga fora aquela energia do freio, né? E você acelera. E quando tem uma bateria muito menor, mas é bom que você não tenha essa perda de energia com a frenagem do seu carro. Ferramentas 440 gramas, laptop tem 30 gramas, um tablet 20 gramas e um celular 2 gramas de lítio. Existem vários outros componentes que a gente pode usar, só que para baterias, claro, mas a densidade energética do lítio é a maior. Existe também a possibilidade de hidrogênio, que é muito maior a densidade energética, né, de hidrogênio, mas a densidade volumétrica é um problema. Eu vou falar de hidrogênio na próxima aula. As conclusões aí da aula, que a bateria de íon de lítio são as mais desenvolvidas, com baixa densidade energética, e são ótimas para o transporte. O custo da bateria está reduzindo muito rapidamente. Hoje é de $160 por megawatt-hora e está previsto a chegar a $50 por megawatt-hora até 2050, ou seja, cair 3 vezes em 30 anos. A bateria de Redox Flow Battery, fluxo redox, tem o potencial para ser utilizada para armazenamento de energia em casas, né? Armazenamento de energia em ciclos diários. A bateria de ar de lítio tem a maior densidade energética das baterias, provavelmente até maior do que o hidrogênio, porque o hidrogênio, o tanque é muito pesado, né? Então essa daqui de íon de lítio, né? Lithium Air Battery, e o Google Translator traduziu errado. Lítio Air lítio. Provavelmente vai ser a bateria do futuro aí, que a gente vai estar usando. E finalmente a América do Sul é uma das regiões com maior reservas de lítio do mundo, que a gente deveria aí aproveitar essa possibilidade de ajudar nossos amigos aí, companheiros, irmãos, a extrair o lítio deles, que não é o caso, né? Mas... Professor, Opa, agora perguntas, pô. então, assim, indo pra frente, assim, em relação aos carros elétricos, a bateria não vai ser problema. O problema vai ser o impacto na rede, né? Em termos de bloqueio, assim, do alvoroço. Porque lítio tem para extrair, né? Pelo visto, o problema é como a rede vai aguentar todos os carros vão se conectar para carregar, né? Ah, entendi, não, claro. Eu não abordei muito esse assunto, né? E com certeza, o que acontece é que uma casa por exemplo, a casa, uma pessoa, né, uma pessoa de classe média, média alta, ela 70% do consumo energético dela é com o carro. Ou seja, você tem um condomínio que consome, não sei, vamos dizer, em média, assim, no ano, 500 kW, ele vai passar a consumir 1.500 kW, porque vai estar todo mundo carregando. E para fazer isso vai ter que aumentar muito a linha de transmissão, né? A distribuição, o sistema de distribuição do teu prédio. O transporte, o que acontece? Normalmente você gasta 70% de energia primária.
Como um carro a gasolina você joga fora 70% da energia, você só usa 30% porque é extremamente ineficiente, no final do dia não é 70%. No final do dia uma pessoa consome um pouco menos. Depende de quanto longe é o seu trabalho, né? Claro, isso vai variar muito com a distância que se dirige. Mas é uma quantidade razoável de energia. Você vai ter que investir na distribuição. E às vezes nem faz sentido você investir em distribuição para cada apartamento, para cada casa. Talvez faça mais sentido você carregar o seu carro no trabalho, quando que tem muita energia solar durante o dia. E aí as distribuidoras vão ficar com um problema enorme, né? Porque elas que vão ter que bancar esse investimento todo na rede. E aí o que elas vão ter que fazer, se realmente estão sofrendo muito, vai ter que ser mudar a tarifa. Por exemplo, de noite, quando todo mundo chega em casa, quer armazenar o carro em casa, a energia da rede vai ficar mais cara. E aí o pessoal não vai poder, né? Não vai querer carregar a energia muito mais cara durante a noite, porque a distribuidora não quer fazer esse investimento, porque custa muito dinheiro. Então, talvez o que eles vão fazer? Eles vão fazer preço variando durante a hora, né? Para preço horário para o consumidor, para conseguir diminuir o impacto do carregamento, né? Desses veículos elétricos. Mas uma coisa que é verdade, muito verdade, é que se você estiver pensando hoje em trabalhar uma empresa de óleo e gás ou uma empresa de energia elétrica, faz muito mais sentido você trabalhar numa empresa de energia elétrica, porque os consumidores todos dos produtos produzidos por uma indústria de óleo e gás, eles vão todos para energia elétrica, ou seja, vai aumentar a quantidade de trabalho para empresas de energia elétrica e vai diminuir o trabalho em empresas de petróleo. Eles estão até com medo de em 20, 30 anos nem existir mais empresas de petróleo, porque eventualmente a gente vai chegar na sustentabilidade. Esse é um dos motivos das empresas de petróleo estar investindo tanto em hidrogênio, porque aí pelo menos elas não vendem gás natural, mas vão vender hidrogênio, que é uma alternativa aí à bateria. E é muito difícil você rodar o mundo todo a bateria, porque não tem componente o suficiente, né? O preço aumenta muito. Se todo mundo decide de um dia para o outro comprar um carro elétrico, não vai ter como, né, produzir tanto cobalto, níquel, lítio para conseguir justificar uma indústria dessa. Então, eu acho que a indústria de óleo e gás deveria ter investido antes, né, nessas tecnologias sustentáveis, mas finalmente eles acordaram. Eu vou falar sobre isso na próxima aula. Mas alguma pergunta? Muito boa a sua pergunta. Realmente é uma aula em si, né? Falar sobre a parte de smart grid. Acho que eu vou abordar isso aí na aula de smart grid, então. Questão de carregamento de carros. Essa é. Acho que foi uma complementada legal que a gente viu hoje. O que você achou que ficou claro como é que funciona uma bateria? Você acha que agora você entende como é que funciona uma bateria ou mais ou menos? É um pouco melhor, eu não sabia muito, né? Uma coisa meio ensino médio, assim, de empilhamento lá de camada, assim, eu sou melhor. Então vocês já sabiam, já entendiam tudo sobre bateria. É bom, é melhor que pelo menos vocês entenderam um pouco do que eu falei, né? Mais alguma pergunta? Professor, Opa. eu queria só voltar uma dúvida que ficou na bateria de a lítio. Tipo, ela é uma bateria recarregável? Não, eu não entendi isso bem, porque eu acho que o lítio ele vai precisar, como se fosse uma queimar, né? Qualquer jogada. Então, no momento, a gente não tem uma tecnologia que seja recarregável. Tem um avião a lítio, por exemplo, que pegou fogo, estourou, o pessoal tentando
Mas funcionou algumas vezes. Hoje em dia todo mundo está tentando criar tecnologia nova, pegando dinheiro com o banco aí, fazendo tecnologia nova em países que bancam isso aí, né? E no momento só conseguiram fazer bateria de lítio que gera energia. Mas aí depois você tem que pegar ela e jogar fora ou reciclar, né? Mas isso não serve, né? Não é uma solução muito prática. Tem muita tecnologia, muito dinheiro, muito desenvolvimento sendo feito para permitir que seja desenvolvida uma tecnologia que você possa recarregar uma bateria de lithium air. Mas no momento não foi achado. Talvez tenha, talvez exista já uma tecnologia, só que as empresas elas não divulgaram, né? Elas ficam com o seu próprio. Talvez o custo é muito caro, talvez eles queiram desenvolver essa tecnologia quando o mercado de bateria já esteja mais estabelecido, para não perder o tiro, né? De coisas assim. A empresa tem muito dessa coisa de a hora certa, mas eu acredito que é um desafio muito grande, né? Você recarregar uma bateria de ar lítio. E o futuro dos carros elétricos, a bateria é a bateria de carro de lítio, né? Lithium Air Battery, eu não sei como é que fala em português. Lithium Air Battery. Mas se você quiser aprender sobre o assunto, mais sobre detalhes sobre o assunto, tem um monte de artigo falando sobre esse assunto, um monte de pessoas desenvolvendo tecnologia nesse assunto, mas não é uma tecnologia que já conseguiram achar uma boa solução. Tem pessoa que fala que achou e tudo mais, mas também a maioria das vezes é mentira, né? Exagera no... Eu sempre, quando escrevo artigo científico, também exagero nos detalhes e tudo mais. É claro que você quer ver que o pessoal leia o artigo, né? Que as pessoas divulguem a sua pesquisa e tudo mais. Alguma pergunta, mas? Não? Então eu tenho uma pergunta aqui, ó. A gente está com os grupos montados, só que tem dois problemas. Tem aqui o grupo 14, 15, 16. Não, mentira. O 15 já tem alguém. Deixa eu voltar. O 15 tem o Eduardo Rocha. Mas o problema é que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas que não responderam ainda. E aí complica bem a nossa vida, né? Eu queria perguntar para vocês se essas pessoas estão aqui, estão na aula. 18 pessoas na aula, deixa eu ver. Daniel Moreira. Não. Everton. Algum de vocês aí tá na aula? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail para essas pessoas para perguntar e tentar fechar. Mas o problema é que se eu tentar fechar agora, que aí pelo menos você já consegue começar a trabalhar na apresentação e no relatório, no projeto final, para começar a reunir. Seria interessante já começarem a reunir, conversar o que cada um vai fazer, a introdução, a metodologia, o que cada um vai escrever. Tem o William Soares. O William Soares está aí, né? William. Tá. Então, William, você aceita entrar aqui no grupo do pessoal do combustível fóssil? Ah, garoto bom. Então vou botar você aqui no combustível fóssil. E os outros ficam sem grupo, né? Dane, se não responderam. Perfeito? Beleza, William. O combustível fóssil hoje em dia gera aí 30% da energia do Brasil hoje. Extremamente importante, né? Relevante. E tem muito futuro ainda na frente.
Não, beleza, então. Então eu vou atualizar esses grupos lá no Moodle. Mais alguma pergunta aí sobre alguma coisa sobre a aula, sobre o projeto final, da apresentação? Nenhuma pergunta? Então perfeito, pessoal. Vamos reunir aí a semana que vem. Semana que vem não é feriado, tem aula. Vou falar sobre hidrogênio. Beleza? Boa noite pra vocês. Professor, boa noite. Boa noite.